Olá, eu sou Elaine Andreata e este é o programa que estreia hoje, Teses e Ideias da TV Lepete da Universidade do Estado do Amazonas. A proposta do programa é divulgar a produção científica das teses e dissertações do corpo docente da UEA. A ideia é mostrar, por meio do percurso realizado pelos professores pesquisadores, nesse processo de construção de pesquisa, a partir dos seus objetivos, do seu referencial teórico-metodológico e também dos resultados alcançados. É importante também salientar que todo pesquisador enfrenta, no processo da sua pesquisa, uma série de grandes desafios, sejam eles de ordem científica ou ainda de ordem pessoal. Nesse sentido, é que nós entendemos, nós compreendemos que a ciência acaba sendo atravessada pela vida, pela dimensão da vida desses sujeitos, seus sentimentos, seus simbolismos, sua cultura, seus engajamentos. É nesse sentido e a partir dessa compreensão que esse circuito, esse programa de teses e ideias, vai estabelecer uma série de diálogos com professores pesquisadores e professoras pesquisadoras da Universidade do Estado do Amazonas e vai estabelecer uma oportunidade de divulgar a produção científica, ampliar o nosso conhecimento e ainda produzir novos aprendizados. É nesse sentido que nós estamos aqui, hoje, democratizando conhecimento e também cidadania. E, para começar a atividade de hoje, na nossa estreia do nosso programa, nós convidamos aqui a professora Renata Nobre Tomás. Bem-vinda, professora, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Nós agradecemos o aceite da professora Renata, acabou de defender a sua tese de doutoramento, e aí a gente fala um pouquinho sobre essa tese de doutoramento que ela defendeu na PUC de São Paulo. Nós temos como título A Violência contra a Mulher nas Tramas Dialógicas dos Comentários Online da Folha de São Paulo. Esse trabalho, professora, ele analisou as relações dialógicas presentes nos comentários online da Folha de São Paulo, a fim de investigar posicionamentos dos leitores quanto aos atos e estados de violência. Então, inicialmente, nós gostaríamos de saber qual foi a sua motivação para produzir, para apostar nessa temática de pesquisa. Então, primeiramente, eu agradeço a professora Eglê pelo convite, pela iniciativa, por essa oportunidade de falarmos sobre as nossas pesquisas. Então, é sempre bom voltar lá na tese. Eu defendi recentemente, tem 2 meses e meio apenas, mas já precisei voltar nela. Então, a minha primeira motivação, eu já trabalhava no mestrado com o gênero comentário online, com o Twitter, e após a defesa da dissertação, eu comecei a ler muitos comentários e me senti curiosidade mesmo de saber que gênero era aquela oportunidade que aquelas pessoas tinham de ter voz nos espaços de comunicação. Então, a gente começou, o leitor passou a ter um lugar para se manifestar. Então, minha primeira motivação era trabalhar com o comentário online. Então, o meu objetivo geral, meu problema de pesquisa, sempre esteve voltado, nesse momento do projeto, para a elaboração de perguntas relacionadas com o comentário online. Então, eu queria investigar esse novo gênero. Com a minha seleção, quando a gente começa a procurar uma vaga numa instituição para se candidatar para um doutoramento, você precisa pensar que possíveis professores te orientariam naquele programa. Então, eu tinha 2 professoras em mente, olhei o Lattes delas, uma trabalhava com gêneros digitais, então o comentário já estaria incluído, e uma outra professora trabalhava com a violência na mídia. Então, eu comecei a pensar nessa ideia da violência. Então, eu pensava em delimitar os meus comentários para a questão de violência contra homossexuais, preconceito linguístico, preconceito racial. Então, eu já tinha um pezinho nessa questão do social também. Mas o que pragmaticamente falando assim, me levou para a violência contra a mulher, na verdade, foi a pesquisa dessa professora que veio a ser a minha orientadora. Então, cursando a disciplina dela, eu tive contato com obras que falavam sobre atos e estados de violência, a gente já vê isso no meu objetivo. Então, ela trabalhou com a violência no jornalismo, na questão da linguagem, como o jornalismo faz esse fato ficar, às vezes, mais violento do que o que de fato foi. Então, ela trabalhou com isso e eu fui trabalhando com a ideia de
Porque quando eu fiz o meu projeto, a minha ideia, quando eu pensava em violência, eu pensava muito no dano físico. E depois eu fui um pouco além disso. Eu comecei a ver, por exemplo, que desigualdade social também era violência, que desigualdade salarial também era violência, que divisão desigual de tarefas domésticas também é uma forma de violência, porque sobrecarrega aquela outra pessoa que está ficando ali com mais horas de trabalho do que outra. Então, eu fui, né, durante já a disciplina que eu cursei com ela no primeiro semestre, eu fui tendo contato com pesquisas mesmo que mostravam esses dados. Então, por exemplo, as mulheres, pesquisa de 2015, ganham 71% do salário de um homem, ou seja, 29% a menos, com o mesmo grau de instrução, desempenhando a mesma função. Se a gente vai pensar em distribuição de tarefas domésticas, acontece a mesma coisa. Então, a mulher desenvolve semanalmente 26,6 horas de trabalho destinado a tarefas do lar, o homem 10,5. Então, assim, a gente vai vendo aí que essa desigualdade, né, ela está em muitos espaços. Então, eu comecei a pensar também que o comentário, né, com a pesquisa, contato com a pesquisa da professora, que o próprio comentário online podia ser um espaço de violência. Então, a forma como eles viam, apesar de eu ter selecionado matérias que tratavam da violência, né, os comentários, às vezes, eram tão violentos quanto, né, o próprio fato em si. Então, foi nesse direcionamento, então, inicialmente pensando no gênero mesmo, comentário online, e aí depois na delimitação da minha temática, dessas notícias que eu selecionei, que eu encaminhei para a violência contra a mulher. E, assim, se você já está aqui trazendo, né, para a gente a relevância, né, dessa pesquisa ao falar dessa escolha. Né? Então, essa motivação está muito relacionada à relevância da pesquisa. Ao mesmo tempo, a gente tem a questão da textualidade eletrônica. Né? Então, um novo gênero que se reorganiza, mas são as mesmas pessoas, os mesmos sujeitos que antes usavam outros textos, outras formas de comunicação, eles passam a usar nesse outro espaço. Então, nesse sentido, você tem uma relevância científica, né, relacionada ao universo da linguagem, e que também está relacionada a uma textualidade eletrônica, e uma relevância social. Então, se você puder falar um pouquinho sobre isso, né, essa relevância da tua pesquisa e, ao mesmo tempo, enquanto você foi construindo essa pesquisa, o quanto você foi sentindo que ela era necessária para ser pesquisada, para ser lida, né, para ser empreendida. Então, quando eu comecei, em 2014, a pensar no projeto, ainda havia poucos trabalhos, mesmo com o comentário online. Eu vi uma dissertação de uma moça no Piauí, então, assim, era tudo muito pouco. Então, nessa relevância acadêmica, eu vejo essa contribuição mesmo para os estudos da linguagem, vendo esses gêneros da esfera digital, né, o gênero comentário online. Então, eu penso que meu trabalho contribui com isso. Eu fiz um levantamento de como 10 periódicos, 5 nacionais e 5 internacionais, como que eles lidam com essa plataforma de comentário, e me aprofundei um pouco em como a Folha faz isso, né? Porque o jornal que eu selecionei para trabalhar foi a Folha de São Paulo. Na contribuição social, eu penso que os dados que eu trago, principalmente na última sessão da minha análise, eles têm uma relevância importante para os estudos de gênero, né, e violência contra a mulher, porque eles mostram, por exemplo, assim, eu faço levantamento de algumas pesquisas, digamos que resenho alguns dados dessas pesquisas, que a gente tem, por exemplo, a baixa representatividade da mulher no espaço da política. Então, se a gente pensa em deputadas e senadoras, os dados de 2014, quando eu comecei, né, na eleição de 2014, era 15%, 14%. Hoje, a gente tem 15% de deputadas e 15% de senadoras. Então, a gente tem um espaço de decisão política, de pensar leis, políticas públicas, que são feitas apenas por homens. Né? Não apenas, mas prioritariamente por homens. Se a gente pensa, por exemplo, na questão de governadoras, em 2014 nós tínhamos uma única governadora no estado de Roraima, e hoje, na eleição de 2018, nós continuamos tendo apenas uma. Então, das 27 unidades federativas, a gente continua tendo apenas uma. Então, a gente tem uma baixa representatividade, mesmo, né, a mulher ocupando, né, 50% da população do país. O IBGE, os dados mostram isso. Então, assim, a gente não vê, então, mesmo a gente já votando há muitos anos, a gente não tem essa representatividade na hora desse poder de decisão. A gente também pode olhar nos espaços de grandes empresas, né? Você vai ver que as lideranças normalmente estão ocupadas por homens.
Então, nos comentários, eu queria ver esses posicionamentos dos leitores, né? O que eles pensavam. E aí a gente vê lá, a mulher sempre vista como a culpada, então ela foi estuprada, mas ela tem culpa. A família dela inteira foi assassinada, mas ela tem culpa. O homem matou todo mundo, mas ela tem uma parcela de culpa pela chacina que ele cometeu. Então, assim, uma diminuição, né, eufemização de como essa vítima sofre. Então, a gente tem sempre, não, é pequeno, vai superar, é mimimi. Então, a própria forma como esses comentários se manifestam, né? É mimimi, agora todo mundo... Depois desse politicamente correto, a gente não pode mais dizer mais nada, que tudo ofende. Então, assim, como se antes também não ofendesse. A gente passou, na verdade, a reclamar. Então, eu penso que esses dados mostram que a gente... que a linguagem é um espaço de manifestação da violência, e é importante eu ressaltar que eu não trabalhei, por exemplo, eu não estou trabalhando com um blog, eu não estou trabalhando com uma página do Facebook, eu estou trabalhando com um jornal em que apenas os assinantes comentam, eles são identificados quando você... Eu tive que ser assinante da Folha, né, para poder ter contato, porque a gente só pode ler 10 matérias por mês, quem não é assinante. Então, você tem que preencher dados com RG, CPF, e-mail. Eles te mandam o link do Marco Civil da Internet, então, da legislação vigente. Toda vida que você vai fazer um comentário, você é lembrado que você pode sofrer sanções penais pelo comentário que você fez, mas, mesmo assim, as pessoas nesses espaços reproduzem aquelas atrocidades que a gente escuta quando está passando na rua. A gente acaba vendo na linguagem uma manifestação da violência mesmo. Então, assim, em algum momento do meu texto, eu dizia que, inicialmente, né, eu pensava que eu trabalhia com fatos violentos sendo reportados nas notícias, e depois eu vi que os meus comentários também eram um espaço de muita violência, né? Se a gente considera a linguagem, considera esse estado de violência, se você vê a linguagem como também uma possibilidade de ferir, de machucar o outro. Pois, ao fazer a leitura da tua tese, né, eu pensava no quanto doloroso, né, deve ter sido esse processo de olhar para aquilo que alguém está dizendo, né, diante de uma notícia que, às vezes, é catastrófica ou, às vezes, não chega a beirar a tragédia, a catástrofe, mas, ainda assim, é agressiva, é ofensiva. E aí a gente começa a pensar assim, bom, para fazer essa análise, nós temos que nos desprender um pouco do sujeito, se é que isso é possível, né? E retomar, revestir-se da pesquisadora. Então, para isso, você fez uma retomada, uma escolha de uma série de conceitos teóricos, um percurso teórico. Então, gostaria que você falasse um pouquinho, né, sobre essas escolhas teóricas, esse percurso, tanto na questão da linguagem, né, especificamente, e quanto na questão voltada à violência. Então, na área da linguagem, eu basicamente assim, minha leitura está dividida em 3 momentos. Na área da linguagem, eu trabalhei com os estudos bakhtinianos e alguns teóricos da área da linguagem, falando principalmente sobre dialogismo e o gênero do discurso, então, para eu poder analisar o comentário online. Então, eu tenho Altier, Menguenot, Bakhtin, então, foram os teóricos que eu usei na área da linguagem. E eu precisava falar sobre violência. Então, eu trabalhei com... Então, essa questão do atos e estados é um termo que foi cunhado pelo Michaud. Li também o Bourdieu, falando sobre a violência simbólica. A Marilena Chauí também tem um livro que discute essa questão. E como eu sou da área da linguagem, eu não tinha... né? A gente é mulher, a gente sofre a violência, o preconceito, o machismo... Eu me considero uma mulher feminista desde sempre. Quando eu nem sabia o que era feminismo, eu já me indignava com a desigualdade. Mas eu não tinha leitura sobre, então eu fui ler sobre a história do feminismo, trabalhei alguns autores da antropologia, da história das ciências sociais, que discutem essa questão desse movimento das mulheres, né, por igualdade de direitos, esses conceitos que são mesmo da área dos estudos feministas. Então, basicamente, eu trilhei, né, essas 3 áreas de conhecimento teórico. Você comentou, né, que, para poder fazer essa análise desses comentários, né,
foi necessário assinar, né, virar uma assinante da Folha de São Paulo, né? Mas antes disso, né, nesse processo de escolha de corpos, você perpassou outros jornais, outros espaços para pensar sobre os comentários online? Como é que foi? Então, inicialmente, quando eu fiz o projeto, eu selecionei os 3 jornais de maior circulação no país. Então, eu sempre quis trabalhar com um periódico que tivesse um alcance nacional, que não fosse um espaço que qualquer um vai lá e comenta. Então, eu queria que fosse um espaço sério mesmo, né? Não que uma página do Facebook não seja sério, mas assim, que não vai... um jornal, às vezes, você vai lá e só comenta, não precisa nem se cadastrar. Então, eu buscava esse espaço mais sério. Então, eu selecionei os 3 jornais de maior circulação no país. Depois, né, eu brinco que a gente, às vezes, quando começa a fazer a tese, quando faz o projeto, a gente quer salvar o mundo. Então, eu vi que eu tinha muito material, e aí eu acabei selecionando a Folha de São Paulo, porque era o jornal que era no período que eu fiz a seleção, né, em 2015, e 2016 se repetiu, o jornal, tanto o impresso quanto o digital, de maior circulação nacional. Então, esse foi o critério que guiou a minha escolha da Folha. E aí, a gente pensar que esses comentários são comentários somente de assinantes, né? Nós estamos falando de um perfil que é possível, que é visível, ou seja, nós conseguimos fazer um levantamento de quem eles são, de quais são essas pessoas, né? E aí eu gostaria que você falasse um pouco, né, como foi pensar, traçar o perfil, né, dos assinantes que comentavam na Folha de São Paulo. Então, no meu capítulo de caracterização e contextualização do corpus, eu faço uma discussão, né, do percurso histórico da Folha de São Paulo. Então, ele é um jornal que iniciou com a Folha da Noite em 1921. Em 62, eram 3 periódicos, manhã, tarde e noite. Eles foram unificados em 61 na Folha de São Paulo, então, em um único periódico. E, a partir de 62, ele passou para a família Frias, que é a família que é proprietária da empresa hoje, que, na verdade, é além da Folha de São Paulo, né? o UOL, o PagSeguro. Então, é uma empresa muito grande, com editoras, com transportadoras, que é proprietária da Folha. O perfil do leitor... E aí eu fui investigar quem é, né, esse leitor da Folha de São Paulo. Então, o leitor da Folha de São Paulo, então, ele tem uma edição, só para contextualizar um pouco, ele tem uma edição, antes mesmo da internet, que os jornais estão disponíveis para qualquer pessoa em qualquer lugar, ele tinha uma edição nacional e uma edição para São Paulo e Grande São Paulo. Então, ele já tinha uma circulação nacional antes mesmo do digital. O leitor da Folha, ele tem um alto nível de escolaridade, a Folha mesmo tem notícias falando sobre isso, então, assim, a maioria tem nível superior, tem um alto poder aquisitivo, há uma igualdade de leitores, de homens e mulheres, então, assim, 48%, 52%, eu não lembro exatamente porque eu fiz uma tabela com Grande São Paulo e Brasil, mas, assim, de modo geral, é quase igual, um é 48% até 52%, um é 45%, 55%, então, há uma média entre homens e mulheres, e pessoas com alto poder aquisitivo, né? Tem por exemplo, no jornal digital, 75% é AB, 25% é classe C, e a gente não tem ninguém abaixo disso, então não tem ninguém da classe D e E. Então, é um jornal que é lido pela elite, é um jornal que é feito para a elite. E a gente, assim, em vários momentos eu dizia, meu Deus, como alguém que tem bastante instrução, que é bem informado, pode pensar, né, algo dessa natureza. Então, assim, não é aquela pessoa que pegou um celular raivoso, claro que ele pode estar com raiva, mas, assim, não é uma pessoa que pegou um celular raivoso na página do Facebook e comentou ali para o círculo de amigos dele. Então, ele sabe que ele está comentando nacionalmente, que aquele comentário pode ser usado para outros fins depois, como, por exemplo, para a minha tese. Então, muitos trabalhos são feitos com o que é publicado nos jornais. Então, assim, você sabe que é um texto que é público, mas, mesmo assim, né, essas informações elas passam, esse ódio vai adiante, esse machismo transcende, né, esse espaço e nos fere, e nos agride. Professora Renata, são muitos números, né? Eu vou ver se eu vou lembrar de todos eles, mas foram 48 notícias selecionadas, né, de janeiro a junho de 2017, isso, e 675 comentários, né? Então, eu peço licença para ler 3 comentários, né, que, a partir deles, a gente pode estabelecer, né, algumas discussões.
Dentre os comentários que estão dentro da tua tese, me chamaram a atenção 3 deles, né, que são empreendidas análises a partir deles. E o primeiro é esse. Quem não consegue aceitar rupturas age dessa forma. Por isso, é melhor uma separação pacífica, onde haja diálogo e aceitação de ambas as partes para evitar tragédias como essa. Um casamento é responsabilidade de cuidar de si e do outro e das crianças, que são as vítimas indefesas. Esse comentário é um comentário feito para a seguinte notícia. Homem invade festa de Réveillon e mata ex-mulher, filho e mais 10. Né? Pode comentar primeiro esse, depois eu vou lendo. Eu selecionei 3, né? Mas qual foi a análise possível, né, diante de um comentário a partir de um homicídio, né? Na verdade, mais de um, né? Várias pessoas. E esse comentário diz claramente: um casamento é responsabilidade de cuidar de si e do outro e das crianças, que são as vítimas indefesas. Então, eu selecionei inicialmente, só para falar um pouquinho da minha coleta de dados, eu selecionei 6 meses de pesquisa, né, de jornal, de 1º de janeiro até 30 de junho de 2017. E aí me deu um mundo de notícias, porque assim, o comentário ele é um gênero que ele sempre é dependente de um outro, ele não nasce sozinho, ele é dependente de um outro gênero. Então, eu precisava selecionar esse outro gênero, eu selecionei para a notícia, porque eu queria um gênero que fosse... Não que eu acredite que a notícia é imparcial ou objetiva, não isso, mas, pelo menos, ela não tem tanta marca de subjetividade do autor de opinião, como tem um colunista ou um artigo de opinião. Então, aí eu fiz essa seleção, depois eu voltei no início de 2018, vi se as matérias tinham recebido, nessas notícias, tinham recebido mais comentários, excluí as que não tinham, porque eu ia trabalhar com comentário, então excluí as que não tinham nenhum comentário e fiquei com as que tinham. Então, eu fiquei com um total de 48 e 675 comentários. E aí eu tinha um mundo, né, nas minhas mãos, porque a gente pensa que comentário é pequeno, mas cada comentário desse aqui dá uma análise de 2, 3 páginas. Então, no momento que eu discuto a plataforma de comentários, eu analiso todo esse corpus. Então, eu peguei as 48 notícias, e porque meu foco também não era notícia, era só o comentário. Então, eu olhei lá, vi o que acontecia, e quando eu falei da plataforma de comentários, do gênero, eu olhei para tudo isso. E, quando eu fui ver a questão da violência da mulher, eu vi que eu precisava fazer algum tipo de delimitação. A minha orientadora sempre dizia, não dá para trabalhar, é muita coisa. Então, imagina descrever 48 notícias, porque, para analisar o comentário, eu precisava fazer algum tipo de descrição do que eu estava, né, do que eles comentavam. E eu fiz um recorte para as 10 notícias e 147 comentários. Esse recorte, na verdade, não foi feito pela quantidade de notícias, eu fiz pela modalidade de violência. Então, pensando lá naquelas modalidades de atos e estados, eu comecei com as notícias que falavam sobre os crimes mais bárbaros, né? Então, aqueles mais ligados ao dano físico, e terminei com os atos de violência. Então, tem um caso de assassinato, que é esse exemplo que a Elaine acabou de ler, tem estupro, denúncia de agressão física, assédio, estereótipos de gênero. Qual é o outro? Estereótipo de gênero, ato obsceno, e um aplicativo que falava sobre a quantidade de vezes que as mulheres são interrompidas no espaço de trabalho. Então, eu fiz 7 categorias de análise. E aí, nessas categorias, eu selecionei, às vezes, uma notícia, às vezes 2, então, e fui, né, vendo esse corpus. Então, nesse caso específico, a gente tem um caso de um homem em Campinas, que, na noite de Réveillon, ele matou a mulher, o filho de 8 anos, mais 10 pessoas, quase todos da família dela, que eles estavam numa festa em casa, e se matou em seguida. E, assim, eles estavam separados há 3 anos, em luta judicial pela guarda da criança. A matéria, né, diz que a notícia diz que ele estava sendo acusado de abuso sexual do filho de 8 anos. Mas, mesmo assim, mesmo a matéria trazendo tudo isso, mesmo essa sendo uma notícia que teve repercussão nacional, então, em todos os periódicos que você pegar desse período, tem é uma chacina, na verdade, né? Ele não matou a mulher, ele matou a mulher, ele matou o filho, mas, mesmo assim, a gente tem nesse comentário, né, algumas vozes que são bem curiosas. Primeiro, a mulher foi quem não quis viver o matrimônio, né? Quem não cumpriu o voto de amor eterno.
Então, até que a morte os separe, né, ela não seguiu, então ela tem uma culpa, né. O comentário que vem depois desse é um pouco pior, porque ele diz que concordo plenamente, as pessoas querem viver a vida e esquecem da família que criaram, né, as pessoas, na verdade, né, as mulheres. Então, ele está falando dessas mulheres. Então, só que ele desconsidera tudo isso, ele desconsidera esse contexto de separação. Então, assim, estava provado que o homem era extremamente perigoso. Ele tinha feito uma chacina, ele matou 12 pessoas, o próprio filho. Mas, mesmo assim, a gente tem comentários defendendo esse homem. Nessa matéria, especificamente, e assim, a minha hipótese de pesquisa era que os estados de violência, os atos de violência, os ligados aos danos físicos, eles seriam mais facilmente perceptíveis pelos leitores. Então, eles iam ver isso facilmente, ninguém ia ficar do lado do assassino, por exemplo. Quando eu olhava para a minha hipótese, eu dizia, meu Deus, isso não vai se comprovar. E não se comprovou de fato, né? E que os estados seriam menos visíveis. E eu fiquei muito abismada, porque, assim, estupro, uma chacina dessa natureza, eu peguei um caso atroz. Tinha outros que ele tinha matado sua esposa e se matado em seguida, mas não, eu quis esse aí. E é muito curioso, porque, mesmo assim, as pessoas dizem, olha, ela foi viver a vida, né? Esqueceu da família que criou. Então, é de um machismo, a gente tem aí valores religiosos muito fortes presentes que estão ali amordaçando essas mulheres, né? Esse julgamento da sociedade. E mesmo num caso bárbaro como esse, né? Porque eu acho que seria um momento que não teria como defender, mas, mesmo assim, eu ainda encontrei os defensores desses homens. Eu vou mencionar outro comentário aqui, né, que eu vou ler a notícia antes dessa vez, né? Jane Fonda conta que foi estuprada e sofreu abuso quando criança, né? Fala, né, coloca em discussão a temática aqui do estupro. E o comentário é o seguinte: pelo andar da carruagem, é difícil ler, né? Mas, enfim. Pelo andar da carruagem, daqui a pouco, as pessoas que não sofreram estupro vão começar a ser mal vistas. Então, Elaine me perguntava, disse, como que é trabalhar com esses comentários? Eu disse, olha, é doloroso porque, assim, a gente tem a Jane Fonda com 79 anos, né? Essa notícia fala sobre isso. Ela, não sei por qual motivo, em algum momento da vida, ela teve coragem de relatar que foi abusada sexualmente quando era criança, ou seja, a gente tem aí 70 anos, talvez, de silenciamento, né, aproximadamente. No dia que essa mulher toma coragem para dizer, eu fui abusada, para dar coragem para que outras mulheres se manifestem, para que digam, né, tem alguém me olhando estranho. Então, quando chega esse momento, vem alguém e diz isso, né, minimiza essa dor, que a gente tem isso muito marcante nos comentários, minimiza a dor dessa mulher especificamente, silencia essas outras, e a gente que está na outra ponta se pergunta, mas como que eu vou denunciar, como que eu vou falar? Porque vão duvidar do meu relato, né? A Colores, ela fez uma tese em 2010 na USP, muito bonita, que ela investiga essa questão da dúvida, né? De se duvidar do relato dessas mulheres. Então, ela analisa, me parece que 30 casos de estupro, e a gente tem sempre essa dúvida, né? Ele diz que, então, ela constatou que, assim, felizmente, a sociedade não tem tolerado o estupro. Então, cada vez tem sido menor a tolerância a esse tipo de violência. Porém, a dúvida do relato da vítima sempre está presente nos processos. Então, há sempre essa desconfiança em relação ao que a vítima relata. E aí a gente tem o silenciamento dessas outras mulheres, porque se a Jane Fonda, que é quem né, é questionada, é duvidada, o que vão dizer de mim ou de uma mulher da periferia que está falando do próprio marido, do vizinho, às vezes do pai, do padrasto? Então, tem isso. Nesse comentário ainda tem também, eu acho que é o outro comentário, que ele pega o exemplo da Jane Fonda como, eu não sei se é esse, da questão da superação. Né? Um outro comentário, ele vai no caminho da superação. Bem, se a Jane Fonda superou, né, isso só mostra que a gente consegue superar isso. Então se eu que estou arrasada, destruída, deprimida, pensando em me suicidar porque fui violentada ou alguma coisa assim,
Claro, assim, ele, ao mesmo tempo que ele tenta colocar a mão no ombro e dizer estou com você, ele diz de uma maneira atroz, né? Ele diz de uma maneira que não ajuda, ele diz de uma maneira que só piora mais a situação. Bem, e o terceiro comentário, então, aqui. É o comentário para a seguinte notícia. Mulheres protestam contra assédio e machismo em blocos de carnaval. Aí vem um comentário que é longo e usa bastante reticências também, né? Acho que quem não está respeitando a mulher é ela própria. São 4 dias que elas só mostram a bunda, vou ter que falar bunda aqui, né? Que a imprensa só explora o corpo das mulheres e o resto do mundo. Julgam a mulher brasileira como? É triste. As mulheres deviam se valorizar mais. Não usar só a bunda, o corpo. Ou será que é só isso que elas têm? Pense nisso. Então, essa é a notícia que eu selecionei para falar sobre assédio. Os comentários eles vão também nesse direcionamento, né, da culpa da mulher. Foi algo que é muito recorrente no meu corpus. No estupro, na chacina, na agressão física. Então, em vários momentos, a gente tem essa mulher como a culpada. Foi algo que muito recorrente mesmo no meu trabalho. E aí a gente tem sempre é a roupa que ela usa, é a forma de se manifestar. Há comentários também que diziam que o carnaval não é um momento de manifestação. Então, e o que essas mulheres querem? O que a gente quer no carnaval se a gente sabe que lá é um lugar que as pessoas estão bebendo e que vai acontecer esse tipo de assédio? Então, por que a gente vai para o carnaval? Então, há uma orientação, né, para a gente ficar segura dentro do espaço do lar, da igreja. Então, em alguns momentos, restringindo mesmo os espaços que a gente pode ir e não pensando em mudar a atitude dessas pessoas que cometem assédio. Então, a postura está ali na mulher. E aí a culpa, né? Então, assim, é dessa mulher que explora o corpo, como se a mulher que quer mostrar o corpo não tivesse liberdade para isso. Então, o tamanho da roupa que ela usa é um problema, eu penso que dela, né? Então, eu não vou com short para o carnaval, eu não gosto de carnaval, mas se alguém que gosta de ir, esteja livre para ir e seguro para ir, né? Seguro para ficar nesse espaço. Vejam assim que nós temos, né, na construção desses comentários, né, lembrando da leitura da tua tese, uma série de maneiras, né, de burlar o sistema, né? Que o sistema da Folha Online é poder, de determinado momento, sofrer uma censura, uma sanção. Você poderia comentar alguma coisa assim sobre esse sistema de burlar, como as pessoas vão gerando, pela sua linguagem, né, a possibilidade de dizer um palavrão que seria retirado ou outra forma de manifestação? Então, foi algo que eu destinei uma sessão a primeira parte da minha análise para essa forma que os leitores então usam para burlar a moderação da Folha, né? Eles chamam, inclusive, de censura. A Folha está me censurando. Então, eles sabem, então a Folha diz que, que é proibido o uso de termos agressivos, chulos, difamação, injúria, que é sempre pensar num tratamento respeitoso com o estabelecimento desses comentários e na relação com os outros leitores. Mas, e era engraçado porque eles usam estratégias bem interessantes. Eles colocam palavra em inglês. Então, porque assim, há palavras que estão no sistema, parece-me que automático da Folha, de bloqueio dessas palavras. Então, há palavras que eram bloqueadas automaticamente, então eles colocavam um H no meio, eles colocavam reticências, então barras. Eles sempre pensavam em alguma estratégia para colocar um termo que eles sabiam que era proibido, que não deveria ser usado naquele espaço, isso que é curioso, mas que eles usavam. Uma outra estratégia também que eu vi no meu trabalho é a denúncia, né? Então, a gente, quando lê comentários, a gente tem a possibilidade, mesmo quem não é assinante, né, basta ter preenchido lá um cadastro, na Folha você pode fazer a denúncia. Então, eu mesma, na minha tese, inclusive tem um exemplo desses, eu vi um comentário que eu disse, nossa, né, que absurdo. E aí estava fora, ele não se encaixava na... Você foi lá e denunciou, né? Ele não se encaixava no meu período, não estava interferindo na pesquisa, eu disse, eu vou denunciar. Deixa eu ver como é que funciona. E aí eu fiz a denúncia, fiz uma justificativa, imediatamente a Folha disse, seu comentário, sua denúncia vai ser analisada, e aí, no dia seguinte, ele disse, sua denúncia foi aceita. Aí eu voltei na notícia e o comentário foi removido por não respeitar as normas, né, da Folha.
Então, assim, as pessoas sabem que tem esse controle, que tem essa moderação, mas eles arrumam essas estratégias. Eu não sei se a palavra merda está... Acho que merda não, né? Merda está normal? Eu acho que sim. Acho que está, mas não, assim... estava bosta, desculpa, a gente tem que falar, mas estava só o boss, né? Boss, e aí, aí ele coloca 2 pontinhos e, claro, a gente sabe o que tem depois. E aí tem outros... Assim, não é tão pesado, né? Esses termos não são tão agressivos, pelo menos os termos, né? Não são tão agressivos quanto a gente vê em algumas páginas de redes sociais. Mas, assim, tem muita coisa ali que a gente olha e diz, nossa, como alguém que está com o nome completo, porque, assim, na folha, lá não é permitido apelido. Então, você tem que colocar o seu nome da pessoa física. Então, como que alguém com o nome completo aparecendo ali, que eu posso ir no Google e pesquisar quem é essa pessoa, saber, inclusive, onde ela mora, como é que a pessoa escreve isso assim, sem se preocupar com amanhã, né? E mais do que isso, eu acho que esse tipo de comentário, né, que eu li aqui, e outros tantos que aparecem na tua tese, são comentários em que a pessoa acredita, mesmo que seja uma forma de preconceito, mesmo que seja uma forma de culpabilização da mulher, ela acredita naquilo que ela está dizendo, né? O que denota, né, uma cultura muito forte, né, uma cultura patriarcal muito forte, porque ela, em nenhum momento ela julga que aquilo que ela está dizendo está errado. Então, por isso, é mais assustador ainda, né? Eu acho que acaba sendo. Está aqui conosco a professora Renata Nobre Tomás. Nós vamos agora para o nosso intervalo. Daqui a pouco a gente volta.